Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos vindo aqui hoje para mais um curso da Inove. Seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez e muito bem-vindo você que está voltando para mais um curso aqui na Inove. Hoje comigo, Paulo Silveira, professor e advogado, para falar com vocês sobre reforma tributária e o tema que eu quero trazer para vocês é ITCMD na reforma tributária. O que é o ITCMD? O que tem de novidade na reforma tributária quanto a essa matéria? Vou fazer um apanhado, um curso direto, rápido, objetivo, com questões teóricas e práticas. Então, pessoal, acompanhe aqui com a gente. Bom, primeiro, a gente vai tratar do ITCMD na reforma tributária, a emenda constitucional número 132 de 2023, que foi a emenda aprovada no final do ano passado e que alterou vários dispositivos da Constituição. Lembrando que o nosso sistema constitucional tributário, ou seja, o nosso sistema tributário é constitucional, ele vem previsto na Constituição, a principal regulamentação do direito tributário é na Constituição. E na sequência, Código Tributário, leis complementares, leis ordinárias e demais normativas, tá bom? Então a gente continua daqui falando o que é, quais são as normas aplicadas ao nosso estudo. Bom, a gente vai tratar da Constituição Federal, tá? Que é a lei magna, a lei maior, que, como eu expliquei, a nossa disciplina é constitucional. Vamos falar da emenda constitucional 132, vamos falar do Código Tributário Nacional de 66, anterior à Constituição, mas que foi recepcionado como lei complementar na nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 88. Trataremos de leis estaduais, porque esse tributo ele é estadual, então existe uma lei para cada estado e para o Distrito Federal sobre o ITCMD. A gente vai pegar como base aqui, como são muitas leis, não dá para a gente tratar tudo nesta aula, a gente vai pegar por base o estado aqui onde eu estou, que é o estado de São Paulo. Então a gente tem São Paulo como base e a gente consegue ampliar a ideia. E também como exemplo, o projeto de lei 7/2024 da Alesp, também aqui de São Paulo. Eu quero trazer para vocês um exemplo do que vai alterar e como já estão sendo lidados a nível legislativo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Seguindo. A quem se destina esse curso? Bom, a todos que atuam no direito, em especial advogados tributaristas, tendo em vista a necessidade de se atualizar sobre o tema. Mas não é só para advogado tributário. Quem atua no direito de família, sucessões, empresarial, civil, é fundamental se atualizar. Veja que quem atua com sucessões empresarial tem muita normativa nessa questão do TCMD. Por quê? Quem atua com TCMD e direito empresarial trabalha com planejamento sucessório ou está envolvido com processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial. E o recolhimento do TCMD é parte fundamental do inventário. Então, o advogado familiarista ele precisa estar atualizado em matéria de TCMD para ele poder dar andamento nos seus inventários e suprir essa etapa de vencer o pagamento, declaração e pagamento deste tributo. Então, pessoal, é fundamental você estar atentos a essas reformas que impactam a vida de todos nós. Então, uma vez que o ITCMD, as alterações impactam os profissionais que atuam com planejamento sucessório, sucessão, doação e diversos negócios jurídicos. Logo, estar conectado com as novidades proporciona um melhor atendimento ao cliente. Ainda, contadores que operam planejamento sucessório e patrimonial também se atualizarão para melhor conhecer a matéria e estar preparados para as novas demandas dos clientes. E qualquer pessoa que tenha interesse sobre o tema ITCMD. Então, pessoal, esse é o panorama. O curso se destina a uma ampla gama de pessoas. Mas vamos lá, o que vem a ser o ITCMD? ITCMD que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, ITCM mais o D, causa mortes e doação. Então, gente, ele é um imposto estadual previsto na Constituição, lembra? Então, a Constituição que cria o tributo, ele cria e ele coloca ali a questão da capacidade da competência tributária. Então, a competência tributária é o fisco criando e instituindo o tributo e a capacidade
que é poder cobrar o tributo. Então, quem outorga a competência é a Constituição, que é quem cria o tributo, as leis regulamentam. Então, vamos lá. É o imposto estadual, compete ao Estado, Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direito. Ou seja, ele atinge bens e direitos, seja por causa-mortes, o ITCM, ou o ITCD, que é por doação. Está regulamentado no Código Tributário, como eu disse, anterior à Constituição, mas que foi recepcionado com o imposto de competência dos Estados sobre transmissão de bens, imóveis, direitos e atos relativos como fato gerador. A transmissão a qualquer título de propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou ascensão física, com definição na lei civil. Lembra? A lei civil é a lei que complementa a norma tributária no que se diz respeito a ela. Nos aspectos da transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis e excesso de direitos reais de garantia. A qualquer título não, né? Desde que seja na sucessão a qualquer título, mas na doação só gratuito, tá? Porque se for transmissão inter vivos onerosa, aí é ITBI municipal. Então lembra, pessoal, doação estadual, causa-mortes estadual, transmissão de bens entre vivos e intervivos, ITBI municipal, tá bom? É outro imposto, outro tributo. E cessão de direitos relativos à transmissão referentes ao inciso 1 e 2. Então, naquela hipótese onde um herdeiro doa, na verdade, cede a sua parte a outro herdeiro, ocorre o quê? A cessão de direito, e a cessão de direito também é fato gerador do ITCMD. Bom, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui de forma didática com a regra matriz da incidência tributária. Para quem já é um pouco mais familiarizado com o direito tributário, a regra matriz de incidência tributária é uma lógica, é um modelo didático e pedagógico para a gente acompanhar, entender o tributo. Para quem não conhece, tenha familiaridade, porque ele traz uma lógica tributária muito bacana para a gente acompanhar qualquer tributo. Então, qualquer tributo que você for estudar, se você partir da regra de matriz de incidência tributária, você vai conseguir entender cada aspecto deste tributo. Então, a gente vai tratar de critério material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. O rainho indica os que tiveram mais alteração na reforma, só para dar um destaque. Então, vamos lá, pessoal. Começando pelo critério material. O que é critério material? É o critério que define o aspecto do fato gerador do tributo. Então, o critério material é aquele fato que, praticado pelo contribuinte, faz nascer a obrigação tributária. Então, o critério material é o verbo que, praticado, deflagra a hipótese de incidência e gera a obrigação tributária, tá bom? Então, o verbo aqui é transmitir causa-mortes, bens móveis ou imóveis. Então, o fato que origina o tributo é o momento da morte. Então, lembra do princípio da Saint-Saëns no direito francês? Com a morte, no exato momento do falecimento, abre-se a sucessão. E é neste exato momento que se opera o fato gerador da transmissão para efeito de ITCMD. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro verbo do ITCM. Porque o D, que trata de doação, é o segundo, que é o doar, transmitir de forma gratuita e não onerosa bens a terceiros intervivos, tá? Porque morto não faz doação, então é transmissão entre vivos, bens móveis ou imóveis. Então aqui abarca tanto os bens imóveis como imóveis, e bens imóveis é bem amplo, pode ser bens corpóreos ou bens incorpóreos. Então, vocês veem que ele tem um fato gerador amplo, o critério material dele é a transmissão originária do óbito, do causa-mortes, ou de uma doação entre pessoas vivas. Podem ocorrer as duas ao mesmo tempo? Pode. Vamos dizer, uma pessoa faleceu, deixou um patrimônio. Uma pessoa faleceu, deixou um patrimônio. No decorrer do inventário, um herdeiro resolve doar parte da sua herança. Olha o que acontece, teve o ITCMD lá no fato gerador do óbito e vai ter um novo ITCMD do fato gerador doação, tá bom? Lembrando que é uma dica, renúncia importa devolução
da herança para o Montemor, e aí é redistribuído, ou seja, renúncia não gera novo fato gerador do ITCMD, mas a doação sim. Então, atenção para isso. Critério material vencido. Então, vocês entenderam. Critério material, ele trata do tema, da matéria, da hipótese de incidência, que é a hipótese vertida em lei, que presume o fato na vida civil, na vida real, que praticado vai gerar o direito tributário, vai nascer a relação jurídico-tributária. E quando esse fato vertido em norma praticado, ele gera um fato gerador. Esse fato gerador praticado, que é o verbo praticado, gera o tributo, que é da onde nasce a relação jurídico-tributária, tá bom? Então vamos lá, critério temporal. O que é o critério temporal? É o quando, é o momento que ocorre o fato gerador. Então, se a causa mortis será a data da abertura da sucessão, momento da morte. Então, o critério temporal do TCM é a morte, o falecimento, a abertura da sucessão. Lembrando que 60 dias para entrar com o inventário sob pena de multa. Então, operado o óbito é importante. Que se opere o inventário no prazo de 60 dias, ou pelo menos que ingresse com a petição de abertura de inventário para que suspenda o prazo, ou que se procure a Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio do falecido e opere-se a declaração de ITCMD. Com a declaração de ITCMD, você deixa de ter que pagar a multa. Então, pessoal, cuidado com esses 60 dias, com esse prazo para o ingresso do inventário, porque ele importa em multa no ITCMD, tá bom? Então, para fins de TCMD, em regra, aguarda-se o final do inventário, mas se você não declara só no final do inventário, você já tem que declarar no período. Porém, aplique-se a alíquota vigente no momento da morte. Isso é muito importante, pessoal. A alíquota do ITCMD, a gente vai passar por isso, por alteração de alíquota, porque a reforma prevê a alteração de alíquota no ITCMD, que era fixo e agora tem que ser progressivo, então haverão alterações de alíquotas. Mas essas alíquotas só operarão para os óbitos ocorridos após a sua promulgação. Então, por enquanto, vale o ITCMD vigente na data do óbito, sempre vai ser essa regra, tá? Então, o fato gerador consiste na... Se a doação... volta aqui. Se a doação será a data da transmissão do bem. Então, no caso de doação, na data da transmissão do bem. Dar-se-á pelo registro do bem imóvel e pela tradição do bem imóvel. Tem a questão do carro, veículo automotor, a motocicleta, o caminhão, qualquer veículo que tem lá a questão da transferência junto aos órgãos competentes. Então, doação com a tradição ou registro da transferência do bem móvel quando houver. Voltando aqui, o que é o fato gerador? Prática do verbo descrito em lei pelo contribuinte, fazendo assim nascer a relação jurídico-tributária. Isso ajuda vocês a fixar, tá bom, pessoal? Seguindo, eu acho que já deu para vocês entenderem, então, critério material, que é o que trata sobre o que incide o fato gerador, o assunto que é tratado por tributo, aquilo que é vertido em lei vira tributo. Falamos do critério temporal, que é o quando, o momento que ocorre o fato gerador. Do ITCMD é quando da abertura da sucessão com a morte, e do D, da doação, do momento da doação efetivamente, tá bom? Então ficou claro o que, o quando, e agora vai para o onde, que é o critério espacial. Critério espacial é onde. Então aqui tem uma alteração, que é o quê? Compete ao Estado, Distrito Federal, instituir imposto sobre relativamente a bens móveis, títulos e créditos competente ao Estado onde era domiciliado de cujos, ou tiver domicílio doador, ou o Distrito Federal. Vejam que riscado aqui está o antigo, e a antiga disciplina do artigo 155, inciso 2º, dizia ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. Não é mais. Agora é onde era domiciliado de cujos. Então, o ITCMD ele deve ser pago onde era domiciliado de cujos.
Essa é a regra, e não onde se processa o inventário. E logo na frente a gente vai entender um pouco mais qual que é o impacto disso nos inventários extrajudiciais, tá bom, pessoal? Então, guarde aí, não é mais onde se processa o inventário ou arrolamento, é agora onde era domiciliado o de cujos, o último domicílio do de cujos. Então, continuando, para o caso de doação, estado domicílio do doador ou local de situação do bem imóvel. Para facilitar, pessoal, eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, ó. Vou até deixar só a tabelinha para vocês enxergarem melhor. Ó, tá lá no material. No caso de doação, estado de domicílio do doador ou local de situação do bem imóvel. Então, se eu estou doando, onde que eu devo pagar o ITCMD? No estado de domicílio do doador, de quem doa, ou no lugar de situação do bem imóvel. Então, eu, que estou aqui no estado de São Paulo, vou doar um imóvel no estado do Paraná. O local do ITCMD é o local do imóvel. Não, vou doar dinheiro, então é no domicílio, no estado onde eu estou, tá bom, pessoal? Esse é um ponto importante. Bom, no caso de doação, ITCD, Imposto de Transmissão, causa de doação. Agora, no ITCM, que é no caso de herança, se bem imóvel, local de situação do bem, se imóvel no estado onde era domiciliado de cujos. Sem domicílio certo, Distrito Federal, capital do país, tá bom, pessoal? Então, para o caso de doação e herança. Agora, mas e se o doador fora do país ou herança de pessoa falecida com domicílio fora do país? Então, isso acontece. Às vezes a pessoa residia já fora do Brasil, inclusive tinha dado saída no imposto de renda para fora do país, mas mantinha bens no país. E aí ele falece, ou a pessoa está fora do país e quer fazer uma doação para uma pessoa que está dentro do Brasil. Depende de lei complementar que nunca foi promulgada. Então a gente tem uma insegurança jurídica nesse tema. O que tem acontecido? Os estados legislam, em geral, o estado onde se localiza o bem. Então você tem que fazer o quê? Consultar lá a norma do ITCMD do seu estado, verificar o que a lei estadual diz sobre o ITCMD. Pode ter discussões? Pode, e aí são questões que dá para judicializar se houver uma cobrança, tá, gente? Tem algumas questões de TCMD sobre pessoas domiciliadas fora do Brasil. Há discussões, não vamos conseguir abarcar tudo nessa aula, mas é importante vocês saberem que existem discussões do ITCMD quando a pessoa é domiciliada fora do Brasil, tá? Eu vou deixar uma súmula para vocês aqui, ó. No caso de transferência de ações, a súmula 435 do STF, o imposto de transmissão causa mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia, ou seja, a empresa, a SA que você possui ações. Atenção, para o TCM, pois para doação segue a regra do domicílio do doador. Então, assim, ó, a pessoa morreu, deixou como herança ações de companhia aberta, sociedades anônimas. Então, no falecimento, o Estado que é a sede da companhia que ele tinha ações, para doação, domicílio do doador segue a regra, tá bom, pessoal? Eu acho que isso é uma informação muito importante. Então, pessoal, vamos encerrar esse bloco por aqui. Deu para a gente ter uma noção bem legal de 3 critérios importantíssimos. Deu para a gente entender o que é o ITCMD. Entramos no critério material, espacial e temporal. E vamos, no segundo bloco, continuar essa disciplina, tá bom? Então, continue com a gente, pessoal. Valeu!